César, um empresário de 38 anos, vive em uma mansão luxuosa nos arredores de São Paulo. Viúvo há 3 anos, ele se dedica integralmente ao trabalho, tentando preencher o vazio deixado pela esposa, Laura. Seus filhos gêmeos, Reno e Renan, de 7 anos, quase não o veem. Quem realmente cuida deles é Carla, uma jovem empregada de 24 anos, doce, dedicada e com um mistério no olhar. São Paulo. O relógio marcava 6h40 da tarde, quando César Duarte, um dos empresários mais bem-sucedidos da capital, desligou o computador pela primeira vez antes do horário. O escritório estava quase vazio, e o silêncio dos andares altos refletia exatamente o que ele sentia por dentro. Um vazio caro, confortável e solitário. 3 anos haviam se passado desde que sua esposa, Laura, morrera em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Desde então, César mergulhara no trabalho, como se cada reunião e cada negócio fechado o afastassem um pouco da dor que nunca foi embora. Mas naquela tarde, algo dentro dele mudou. Talvez fosse o cansaço, ou talvez o som da risada de uma criança no corredor, lembrando-o de que há 3 dias não via os filhos acordados, Reno e Renan. 7 anos. Gêmeos idênticos, mas com temperamentos opostos. Reno era arteiro, curioso, falava sem parar. Renan, quieto, observador, preferia desenhar nas horas vagas. 2 pequenos espelhos de uma mãe que deixaram um silêncio bonito e triste na casa. César pegou o casaco, olhou o celular e hesitou por um instante. Depois, respirou fundo e murmurou: "Hoje eu vou para casa." O trânsito da Marginal Pinheiros estava mais leve do que o normal. Enquanto dirigia, ele sentia uma estranha mistura de paz e ansiedade. Comprou 2 caixas de brinquedos novos e uma pizza, metade calabresa, metade queijo, como os meninos adoravam. Eles vão ficar surpresos, pensou. Sorriu sozinho. Chegando à mansão, o portão se abriu lentamente. Tudo parecia igual. O jardim iluminado, a fonte no pátio, o carro da empregada parado discretamente ao lado. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro familiar, doce, de lavanda. O mesmo perfume que Laura usava. César franziu o senho, confuso. Deixou a chave sobre a mesa e subiu as escadas devagar, ouvindo o som distante de uma melodia. Era uma voz feminina, suave, quente. Cantava uma canção antiga, de ninar, a mesma que Laura costumava cantar antes de dormir para os meninos. O coração de César disparou. Subiu mais um degrau, silencioso, tentando entender. Ao se aproximar do quarto das crianças, viu a porta entreaberta. A cena o fez parar. Carla, a jovem empregada de 24 anos, estava sentada na cama com Reno e Renan adormecidos em seus braços. Cantava baixo, os olhos marejados, e ao seu lado, no chão, havia uma caixa de madeira aberta com fotografias antigas. César se aproximou devagar. Em uma das fotos, viu Laura, sorrindo, ainda adolescente, mas algo o fez gelar. Ao lado dela, outra menina, Carla. Ele recuou um passo, confuso. O som do assoalho o denunciou e Carla se virou, assustada. Os olhos dela se encheram de pavor e culpa. "Senhor César, eu posso explicar." "O que é isso?" interrompeu a voz trêmula. "Onde conseguiu essas fotos?" Ela hesitou, as lágrimas começando a cair. Eu não roubei nada. Eu juro." "Então o que é?" insistiu ele com o coração acelerado. "Por que você tem fotos da minha esposa?" Carla apertou as mãos, respirando fundo. Depois, abaixou a cabeça. "Porque eu conheci a Laura. Há muito tempo." César a olhou, sem compreender. "Ela nunca mencionou você." Carla levantou o olhar. "Eu era só uma menina. Ela também. Mas antes de ir embora, ela prometeu que voltaria para me buscar." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. A música de ninar ainda ecoava no fundo, como um fantasma entre os 3. César sentiu um nó na garganta, sem saber se estava diante de uma mentira
ou de um pedaço perdido do passado. Pausa longa. Às vezes, o destino fala em voz baixa, e só o coração é capaz de ouvir. Voz narrativa calma, emocional, mas com uma tensão crescente. A casa estava mergulhada em silêncio. Os meninos dormiam profundamente e apenas o tic-tac distante do relógio preenchia o ar. César permanecia parado à porta, observando Carla, sem saber se acreditava ou não. Ela parecia frágil, os olhos marejados, as mãos trêmulas segurando a tampa da caixa. Mas havia algo nela, algo impossível de ignorar. O mesmo brilho sereno que Laura tinha quando falava de amor. Carla, começou ele num tom mais brando, me explique o que está acontecendo. Ela respirou fundo, enxugando as lágrimas. Senhor César, eu encontrei essa caixa há alguns meses, enquanto organizava o porão. Achei que era apenas mais uma lembrança guardada. Mas quando abri, vi essas fotos. Ela mostrou uma das imagens já amarelada. Laura e Carla, muito jovens, lado a lado, sorrindo. Atrás da foto, uma dedicatória escrita à mão. Para minha irmã, com amor eterno, Ellie. César sentiu o corpo estremecer. Irmã? Sussurrou incrédulo. Sim, respondeu Carla, baixando o olhar. Eu sou a irmã dela. O silêncio foi cortante. César deu um passo para trás, tentando assimilar. Isso não faz sentido. Laura nunca me disse que tinha uma irmã. Carla assentiu com tristeza, porque ela acreditava que eu estava morta. A confissão pairou no ar como uma lâmina. César levou a mão à testa, tentando organizar os pensamentos. Está dizendo que Laura acreditava que você... Eu era criança, interrompeu Carla, a voz embargada. Um acidente. Nossos pais estavam em uma estrada no interior quando o carro caiu em um rio. Eu fui dada como desaparecida. Eles nunca encontraram meu corpo. Ela respirou fundo. Mas eu sobrevivi. Fui resgatada dias depois por uma mulher que me criou em uma fazenda em Minas. Eu cresci sem saber quem era de verdade. Só anos depois, quando ela morreu, encontrei uma caixa de lembranças. E dentro dela, uma foto da Laura. César ouvia em silêncio. Cada palavra soava impossível, mas o olhar de Carla não mentia. Eu vim para São Paulo com a foto, tentando encontrar alguma pista. Quando vi o anúncio da vaga de empregada nesta casa e vi o nome Duarte, eu soube que era aqui. César sentou-se devagar, sentindo o chão girar. O que antes parecia uma coincidência agora ganhava forma. Ele olhou para os filhos, dormindo tranquilos. Laura sempre dizia que a vida dava voltas perfeitas, como se o destino soubesse o que estava fazendo. Mas por que Carla nunca contou nada antes? Ele levantou o olhar. Por que esconder isso de mim, Carla? Ela baixou a cabeça. Eu não queria que o senhor achasse que eu estava aqui por interesse. Eu só queria conhecer os meninos e sentir, nem que fosse por um instante, o que é ter uma família. César respirou fundo, os olhos marejados. E por que agora? Por que me contar isso hoje? Ela olhou para a caixa e a resposta veio suave. Porque ontem à noite eu sonhei com a Laura. Ela me olhou e disse, está na hora de contar. As palavras ecoaram dentro de César como um sussurro vindo do passado. Ele olhou novamente para a foto das duas irmãs e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente. Um calor no peito, como se Laura estivesse ali tentando unir o que o destino separou. Mais tarde, quando Carla já havia se recolhido, César permaneceu sozinho na sala, observando a caixa de madeira sobre a mesa. Dentro dela, além das fotos, havia uma pequena carta dobrada. Ele a abriu com mãos trêmulas. Se um dia você encontrar esta carta, é porque a vida quis que minhas duas metades se reencontrassem. Laura e Carla nunca se separam por completo. O coração de César apertou. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. A mansão que por anos parecia vazia, agora estava cheia, de mistério, lembrança e amor. Pausa longa. Às vezes, o destino costura o que o tempo rasgou.
E faz isso quando ninguém mais acredita ser possível. Voz narrativa mais introspectiva, com ritmo pausado e tom melancólico. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. A mansão parecia respirar devagar, como se guardasse um segredo antigo prestes a ser revelado. César desceu as escadas em silêncio. Havia dormido pouco. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, misturadas à lembrança do perfume de lavanda que ainda pairava no ar. Na sala, a caixa de madeira continuava sobre a mesa, iluminada pela luz pálida do sol nascente. Dentro dela, além das fotos, havia um envelope grosso preso com uma fita azul. Em letras cursivas, lia-se: para Laura Duarte, entregue apenas em mãos. César hesitou. Seria certo abrir aquilo? Laura nunca recebeu a carta. E se o conteúdo fosse algo que ela quis deixar no passado? Mas a curiosidade venceu o medo. Ele puxou a fita devagar, abriu o envelope e tirou de dentro várias folhas dobradas. Cartas trocadas entre Laura e os pais dela, datadas de mais de 20 anos atrás. A primeira começava assim: querida filha, sabemos que foi difícil sair de casa, mas o internato é o melhor para o seu futuro. Sua irmã está em boas mãos. Você entenderá quando for mais velha. César franziu a testa. Internato! Laura nunca mencionou isso. A carta seguinte, escrita meses depois, dizia: Laura, precisamos que confie em nós. Houve um problema com Carla. Ela está sendo levada para um tratamento especial. É melhor não escrever mais. O coração de César acelerou. Tratamento especial? O que aquilo queria dizer? Ele continuou lendo, as mãos suadas. A terceira carta, já com manchas de lágrimas antigas, trazia palavras que pareciam gritar do passado. Eu sei que estão mentindo. Disseram que minha irmã morreu, mas eu sinto que ela está viva. Eu vou encontrá-la, nem que leve a vida inteira. Era a caligrafia de Laura, forte, determinada e cheia de dor. César fechou os olhos, respirando fundo. Laura sempre fora movida por intuição. E agora, ele entendia por quê. Ela vivera com a culpa e a esperança de encontrar a irmã desaparecida. Naquele instante, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. O senhor ainda está acordado? Era Carla, parada na porta da sala, com expressão preocupada. Encontrei cartas da sua irmã, respondeu ele, levantando o envelope. Ela nunca desistiu de você. Carla se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele. Pegou uma das cartas e leu em silêncio, as lágrimas descendo sem pressa. Ela acreditava em mim, murmurou. Mesmo sem provas, ela sabia que eu estava viva. César assentiu, emocionado. Laura tinha um coração raro. E agora parece que o destino trouxe você de volta para cumprir o que ela começou. Carla o olhou nos olhos. Mas por que nossos pais mentiriam? O que estavam escondendo? César suspirou. Essa é a parte que ainda precisamos descobrir. Enquanto os dois conversavam, Reno e Renan apareceram no topo da escada, sonolentos. Papai? Perguntou Reno, esfregando os olhos. Por que você está chorando? César sorriu, enxugando discretamente as lágrimas. Porque às vezes, meu filho, a gente encontra respostas quando menos espera. Os meninos correram até Carla e se jogaram em seus braços. Ela os abraçou, rindo entre lágrimas. Naquele momento, César viu uma cena que não acontecia desde que Laura partiu. A sala cheia de vida. E foi então que ele percebeu. Talvez, pela primeira vez, aquela casa estivesse realmente completa. Mais tarde, quando todos subiram para dormir, César ficou sozinho outra vez, observando as cartas espalhadas sobre a mesa. Algo chamava sua atenção. O carimbo de envio. Todas haviam sido enviadas de um mesmo endereço. Instituto Santa Amélia, Campinas, SP. Ele anotou o nome, sentindo o coração disparar. Se o instituto ainda existisse, talvez lá estivesse a chave de toda a verdade. Pausa longa. Quando o passado começa a falar, o coração é o primeiro a ouvir.
Voz narrativa com tom investigativo, pausado e sensível. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu encoberto. Uma garoa fina caía sobre os prédios, dando à cidade um ar de melancolia. Enquanto as crianças ainda dormiam, César guardou as cartas em uma pasta de couro e saiu em silêncio, sem dizer a ninguém para onde ia. O endereço gravado nas cartas o levou até Campinas, a pouco mais de 1 hora dali. O Instituto Santa Amélia ficava afastado, em uma colina cercada por árvores antigas. Um prédio imponente, de janelas altas e muros brancos, com o letreiro desgastado pelo tempo. Ao estacionar, César sentiu um arrepio. Era como se o lugar guardasse ecos de algo esquecido, memórias que insistiam em não morrer. Dentro da recepção, uma senhora de cabelos grisalhos o atendeu. "Bom dia. Posso ajudá-lo?" "Espero que sim." Ele mostrou uma das cartas. "Estou procurando informações sobre uma antiga paciente. O nome era Carla Nogueira." A mulher pegou os óculos, leu o nome e franziu a testa. "Esse nome não me é estranho", murmurou. "Mas esses registros são muito antigos. O Instituto já mudou de direção várias vezes. Qualquer coisa que a senhora puder encontrar já será suficiente", insistiu César, num tom sereno, mas firme. Ela o guiou até uma sala de arquivos, repleta de pastas amareladas. O ar ali era pesado, cheirando a mofo e lembranças. César esperou em silêncio, enquanto ela folheava caixas e fichas antigas. Minutos se passaram até que ela parou, imóvel, os olhos fixos em uma ficha. "Aqui está", disse, estendendo o documento. Carla Nogueira. Internada em 1999, resgatada de um acidente de carro. Diagnóstico: trauma psicológico severo e amnésia parcial. César sentiu o coração apertar. Isso confirma tudo. Mas a mulher continuou lendo, hesitante. "Há mais uma observação." Ela virou a página. "Transferida posteriormente a uma família adotiva sob recomendação médica. Origem do pedido: Sra. Helena Duarte." César ficou imóvel. O nome parecia pulsar diante dele. "Duarte?", sussurrou. Esse era o sobrenome da mãe de Laura. A funcionária assentiu. "Sim, parece que a própria família pediu que a menina fosse afastada do convívio de Laura." César se apoiou na mesa, atordoado. A verdade começava a se formar, e era dolorosa. "Eles atiraram da irmã de propósito", disse quase para si mesmo. "Fizeram Laura acreditar que Carla havia morrido, para esconder o que aconteceu." De volta ao carro, ele ficou parado por alguns minutos, olhando para o prédio através do vidro molhado pela garoa. O que poderia justificar uma decisão tão cruel? Por que separar duas crianças assim? Pegou o celular e ligou para Carla. Ela atendeu com a voz apreensiva. "Senhor César, encontrei o Instituto. Descobri que foi a própria mãe de vocês que pediu para você ser tirada da família." Do outro lado da linha, o silêncio foi devastador. Depois, a voz dela veio trêmula. "Minha mãe fez isso comigo?" César respirou fundo. "Talvez ela achasse que estava te protegendo. Mas de quê? Ainda não sei. Quero ir até lá", disse Carla, firme. "Preciso ver com meus próprios olhos." Horas depois, os dois estavam diante da entrada do Instituto. Carla caminhava devagar, olhando para as janelas antigas. "É estranho", murmurou. "Tenho a sensação de já ter estado aqui 1000 vezes." A mesma funcionária veio recebê-los e, ao ver Carla, levou a mão à boca, surpresa. "Você é igual a outra." "Que outra?" perguntou César. "Uma mulher que veio aqui há mais de 15 anos. Ela deixou flores e uma foto. Disse que voltaria. O nome dela era Laura Duarte." Carla fechou os olhos, as lágrimas caindo silenciosas. César segurou a mão dela. "Ela veio te procurar", disse com a voz embargada. "E agora, finalmente, você voltou." Pausa longa. O destino tem seus caminhos, e às vezes é o amor que o guia até onde o perdão dorme. Voz narrativa suave, com um ar de descoberta e emoção crescente.
O corredor do Instituto Santa Amélia era longo e frio. As luzes amareladas piscavam lentamente, projetando sombras nas paredes descascadas. Enquanto caminhava ao lado de César, Carla sentia o coração bater forte, como se cada passo ecoasse dentro de uma memória esquecida. A funcionária idosa os conduziu até uma pequena sala no final do corredor. O ar ali era pesado, guardando o cheiro doce e antigo de flores secas. No centro, uma estante de ferro abrigava álbuns de registros antigos e objetos deixados por pacientes. Muitos desses pertenceram a pessoas que nunca voltaram, explicou a mulher. Mas há uma caixa que ficou guardada desde que a sua irmã veio aqui. Ela apontou para uma prateleira alta, onde uma caixa de madeira, coberta por poeira, repousava. César subiu numa pequena escada e a pegou com cuidado. A tampa trazia uma inscrição gravada à mão. Para quando ela voltar. O silêncio tomou conta do ambiente. Carla ficou imóvel, olhando para aquelas palavras. Com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro havia uma fotografia. Um retrato antigo, desbotado, mostrando duas meninas de mãos dadas, sorrindo. Laura e ela, ainda crianças, à beira de um rio. Mas havia algo mais. Um medalhão de prata, com o mesmo símbolo das pulseiras que César e os filhos haviam encontrado na casa de campo. Carla levou a mão à boca. Eu me lembro disso, murmurou. Essa foto foi tirada no dia do acidente. De repente, flashes começaram a surgir em sua mente. O carro, o som da água, o grito da mãe, lembranças borradas que voltavam como ecos. Ela cambaleou e César a segurou pelos ombros. Respira. Você está segura. Carla fechou os olhos e continuou. Eu me lembro de uma discussão. Mamãe e papai brigando. Ela dizia que não queria mais viver aquela mentira. César franziu o senho. Que mentira? Eu não sei, respondeu ela confusa. Só lembro dela dizendo que a verdade destruiria tudo. A funcionária se aproximou, curiosa. Posso ver? Perguntou pegando a fotografia. Ah, sim. Essa imagem foi deixada pela sua irmã quando ela veio aqui. E havia uma carta junto, mas... Ela se calou, hesitante. Mas o quê? Insistiu César. A carta foi guardada no arquivo confidencial. Só podia ser aberta com autorização familiar. César respirou fundo. E agora? Isso muda. Tirou do bolso a certidão de casamento, mostrando o nome de Laura. Eu sou o viúvo dela. Tenho direito de ver essa carta. A mulher assentiu e saiu da sala, deixando-os sozinhos por alguns minutos. Enquanto esperavam, Carla se ajoelhou diante da caixa e passou os dedos pelo medalhão. No verso, uma inscrição, para minha irmã quando a verdade for segura. As lágrimas começaram a cair. César a observava em silêncio, o coração apertado. Laura sempre acreditou em você, disse ele com a voz baixa, mesmo quando o mundo tentou apagar a sua existência. Carla o olhou nos olhos, ainda tremendo. E se essa verdade que ela quis proteger for algo que muda tudo o que a gente sabe sobre a nossa família? Ele respirou fundo. Então é hora de encarar, juntos. A porta se abriu lentamente. A funcionária voltou, segurando um envelope amarelado. Aqui está. Foi escrito por Laura Duarte há 17 anos. Carla pegou o envelope com cuidado. Seu nome estava escrito na frente, em letras suaves. Para minha irmã Carla, quando finalmente for livre. César colocou a mão sobre a dela. Está pronta? Ela assentiu, respirando fundo. E então, com mãos trêmulas, abriu a carta. Pausa longa. Às vezes o passado não quer ser esquecido, quer apenas ser entendido. Voz narrativa firme, lenta e com emoção crescente, como se cada palavra tivesse peso. As mãos de Carla tremiam. O envelope estava leve, mas o que havia dentro parecia pesar o mundo inteiro. César observava em silêncio, enquanto ela desdobrava a carta amarelada com cuidado, temendo que o tempo a desfizesse. A letra era inconfundível. Traços delicados, femininos, a caligrafia de Laura.
Querida Carla, se um dia você estiver lendo isso, é porque finalmente conseguiu encontrar o caminho de volta. Eu nunca deixei de te procurar. Nunca aceitei o que disseram sobre você. Preciso que saiba a verdade, toda ela, antes que o tempo me cale. Carla engoliu em seco. César se aproximou de pé ao lado dela, ouvindo em silêncio. Você não desapareceu naquele acidente por acaso. Mamãe mandou o carro para longe da estrada principal. Ela dizia que precisava resolver a confusão que o pai havia causado. Eu era pequena, mas lembro do grito dela, a dor e o medo. Depois do acidente, papai disse que você tinha morrido, mas eu sabia que não. O que eu não sabia era o motivo. Carla parou, o coração batendo descompassado. César pousou uma mão no ombro dela, encorajando-a a continuar. Alguns meses antes, ouvi uma discussão entre nossos pais. Papai gritava que não suportava viver com uma mentira, e mamãe respondeu que era tarde demais para mudar o passado. Então ela disse algo que nunca esqueci. Ela é filha de outro homem, e o mundo não precisa saber. O ar pareceu sumir da sala. Carla ficou imóvel. As palavras de Laura ecoavam dentro dela como um trovão. Não, murmurou. Isso não pode ser verdade. César abaixou a cabeça. Então, você não era filha do pai delas. Carla chorava, tentando compreender. Mamãe me tirou de casa para esconder isso, para proteger a própria reputação. Ela voltou a ler, a voz trêmula. Eles te mandaram embora porque não podiam admitir que mamãe havia se apaixonado por outro homem. Ela te amava, Carla, mas foi dominada pela culpa e pelo medo. Quando soube que você sobreviveu, tentou ir atrás, mas papai a proibiu. E no fim, a culpa destruiu os dois. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. César se sentou ao lado, os olhos marejados. Laura guardou esse segredo para não te machucar, disse ele, mas também para te libertar quando chegasse o momento. Carla olhou para ele, tentando sorrir entre o choro. Tudo o que eu queria era entender por que fui esquecida. Agora eu sei que, na verdade, ela nunca esqueceu. Do lado de fora, a garoa havia parado. Um raio de sol tímido atravessava a janela, iluminando o papel nas mãos de Carla, como se Laura estivesse ali, sorrindo. Carla virou a última página da carta. Carla, se eu não conseguir te encontrar, espero que alguém te leve até mim. Alguém bom, que veja em você o mesmo brilho que eu sempre vi. Cuide dos meus meninos. E quando o perdão parecer impossível, olhe para o céu. Eu estarei lá, torcendo para que você viva o amor que eu nunca pude viver até o fim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. César apertou a mão dela, emocionado. Ela te escolheu, Carla, antes mesmo de saber quem você era. Carla sorriu, com lágrimas nos olhos. E talvez tenha sido ela quem nos uniu agora. De repente, a funcionária idosa que as acompanhava voltou à sala, segurando um pequeno envelope adicional. Havia algo preso atrás da carta, disse, entregando-o a Carla. Dentro, uma única fotografia. Laura sorrindo, segurando 2 bebês recém-nascidos nos braços. Atrás, uma dedicatória. Para Carla. Um dia eles também vão te chamar de mãe. Carla levou a mão à boca, em choque. César olhou sem entender. Laura, sabia que um dia você cuidaria deles. As lágrimas escorreram novamente. Carla fechou os olhos e sussurrou. Ela sabia tudo. Até o final. Pausa longa. A verdade às vezes fere, mas também cura o que o tempo esqueceu de cicatrizar. Voz narrativa suave, mas com uma tensão emocional crescente. A tarde caiu devagar sobre Campinas, tingindo o céu de tons alaranjados. Carla permanecia sentada, olhando para a última fotografia que Laura deixara. Os olhos marejados, a respiração leve, parecia tentar decifrar o sorriso da irmã congelado no tempo. César estava ao seu lado, em silêncio. O peso das revelações ainda pairava entre eles, como se o ar ali tivesse ficado mais denso. Mas havia algo na expressão de Carla, um brilho novo, uma intuição. Ela pegou a carta novamente, passando os dedos sobre as últimas linhas.
Por um instante, seu olhar parou num detalhe quase imperceptível. Um pequeno símbolo desenhado no canto inferior. Um círculo com duas letras entrelaçadas, L e C. Eu nunca tinha visto Laura usar esse símbolo, murmurou ela. César se aproximou. Parece um tipo de selo pessoal. Sim, mas... Carla franziu o senho. É familiar. Acho que já Ela vi abriu isso a antes. bolsa e tirou o medalhão que encontrara dentro da caixa no instituto. No verso, o mesmo símbolo. O coração de Carla acelerou. César, isso não é coincidência. Laura deixou uma pista. De volta a São Paulo, a mansão parecia mais viva naquela noite. As crianças dormiam, e a chuva fina batia nas janelas do escritório, onde César e Carla espalharam as cartas e as fotos sobre a mesa. A carta de Laura, agora aberta, revelava algo que eles ainda não tinham notado. Na margem inferior, sob a assinatura, havia uma sequência de números escritos a lápis. 310802, armário 3. César franziu o senho. Uma data? Perguntou. É o dia do aniversário da mamãe, respondeu Carla. E esse armário 3? Ele se levantou e foi até a biblioteca da casa. Laura tinha mania de guardar coisas numeradas. Talvez... murmurou, puxando um armário antigo no canto da parede. As gavetas rangiam. Na terceira, uma pequena pasta estava escondida entre livros antigos e contas arquivadas. Dentro dela, um envelope lacrado. O mesmo símbolo, L e C, desenhado no selo. César e Carla se entreolharam, o coração disparado. Carla quebrou o lacre e retirou um bilhete dobrado. A caligrafia era de Laura, firme e doce. Se você está lendo isso, é porque a verdade já foi dita. Há uma herança guardada, não de dinheiro, mas de perdão. No cofre do escritório existe algo que pertence a nós duas. Quando a dor parecer maior que o amor, abra-o. Carla levantou o olhar surpresa. O cofre, o mesmo que está trancado desde o dia em que ela morreu. César correu até a parede lateral e retirou um quadro antigo. Atrás, o cofre, discreto, coberto por poeira. Ele digitou a senha que sempre usara, a data do casamento. Nada. Tentou o aniversário dos filhos. Nada. Carla se aproximou, lembrando da sequência da carta. Tente 310802. César digitou. Um clique suave. O cofre se abriu. Dentro, uma pequena caixa dourada, envolta em um lenço de seda azul. Carla abriu com cuidado. Lá dentro, duas alianças antigas e uma fotografia. Das duas irmãs de mãos dadas, ainda crianças, com o pai atrás delas, sorrindo. Mas havia também um bilhete dobrado. O perdão é a herança mais preciosa que posso deixar. Carla, cuide deles. César, se um dia ler isso, entenda. Nada do que perdemos foi em vão. A família que vocês vão reconstruir será o meu legado. O silêncio preencheu a sala. Carla levou as mãos ao rosto, chorando. César se aproximou devagar, colocando a mão sobre o ombro dela. Ela sabia, murmurou. Sabia que um dia tudo isso voltaria a se unir. Carla sorriu entre lágrimas. E sabia que o amor sempre voltaria para casa. Pausa longa. Às vezes, o amor deixa sinais. Basta coragem para enxergá-los. Voz narrativa, introspectiva e comovente, como se o narrador falasse direto ao coração do espectador. A sala ainda estava em silêncio. A chuva caía do lado de fora, batendo nas janelas, como se o tempo quisesse participar daquele momento. César observava Carla ajoelhada diante da caixa dourada, o lenço azul ainda entre as mãos. A fotografia das duas irmãs sorrindo parecia brilhar sob a luz fraca do abajur. E as alianças não eram simples. Tinham gravações por dentro, palavras minúsculas e quase invisíveis. César pegou uma delas e leu em voz baixa. Onde o amor termina, o perdão começa. Carla olhou para ele, surpresa. Era o que Laura costumava dizer, sempre que a gente brigava quando pequenas. Ele sorriu de leve, emocionado. Mas então notou que havia algo mais dentro da caixa. Uma pequena chave de metal, antiga, amarrada com um fio vermelho.
No bilhete anterior, Laura havia escrito: "O perdão é a herança mais preciosa que posso deixar." Mas essa chave parecia querer dizer algo mais. César levantou-se e foi até a estante, onde um antigo baú de madeira permanecia trancado desde o dia em que Laura morrera. Ninguém nunca tivera coragem de abri-lo. As crianças achavam que ali estavam os diários da mãe, e estavam certos. A chave encaixou perfeitamente. O clique ecoou pela sala e Carla se aproximou devagar, o coração acelerado. Dentro do baú havia uma pilha de cadernos, envelopes e uma pequena caixa preta. César tirou o primeiro caderno e abriu na primeira página. "Meu querido César, se algum dia você estiver lendo isso, é porque finalmente decidiu parar de fugir da dor." Ele reconheceu a letra imediatamente. Era Laura. Sua voz parecia voltar através das linhas escritas. "Eu te amei mais do que a vida permitiu, mas nunca consegui te contar tudo. Eu descobri há anos que nossa família se construiu sobre um segredo, e esse segredo não pertence mais a mim, pertence a vocês." As mãos de César tremiam. Carla se aproximou, enxugando as lágrimas. "Continue", pediu. "César, eu nunca te contei que quando engravidei dos gêmeos, recebi uma carta assinada com o mesmo símbolo que meu pai usava em suas correspondências privadas. Ele dizia: "Se o amor for verdadeiro, o sangue não importa." Foi quando eu entendi que Reno e Renan poderiam carregar um destino diferente do que eu imaginava. César parou, o olhar perdido. "O que ela quis dizer com isso?" perguntou Carla. Ela respirou fundo, pensativa. Talvez Laura tenha descoberto algo sobre as origens da própria família. Algo que envolvia o pai dela. César virou mais uma página. "Se um dia você souber a verdade sobre Carla, não a julgue. O erro foi de nossos pais, não dela. Ela é a parte mais pura de tudo que deixei para trás. Cuide dela, César. E quando olhar para os nossos filhos, veja neles a união que o tempo tentou apagar." A voz dele embargou. Ela sabia de tudo. Carla chorava silenciosamente. E mesmo assim, me acolheu, me protegeu. César fechou o caderno e olhou ao redor. O ambiente parecia diferente, menos frio, menos vazio. Como se a presença de Laura ainda estivesse ali, costurando o que a dor havia rasgado. Ele olhou para Carla e disse com voz trêmula: "Eu passei anos tentando esquecer o passado, achando que era a única forma de seguir em frente. E descobriu que o passado estava aqui o tempo todo", completou ela, sorrindo entre lágrimas. César assentiu, emocionado. "E que o perdão não é sobre esquecer, é sobre entender." Eles se abraçaram em silêncio. A caixa dourada permaneceu aberta sobre a mesa, refletindo a luz suave da sala, como se a história finalmente tivesse encontrado o seu lugar. Voz final do narrador, suave e reflexiva. Quando o perdão se torna maior que a culpa, o amor volta a respirar. E o que parecia o fim se transforma em um novo começo. Voz narrativa suave, inspiradora, com emoção contida e crescente. Os dias seguintes trouxeram uma calma estranha. Como se depois de anos o vento tivesse mudado de direção. A mansão de César, antes silenciosa e fria, começou a encher-se de sons simples, risadas, passos leves, o tilintar de xícaras no café da manhã. Era como se Laura, de algum modo, tivesse deixado tudo preparado para aquele novo começo. Carla agora vivia ali, oficialmente, não mais como empregada, mas como parte da família. Os gêmeos, Reno e Renan, a chamavam de tia, e às vezes, quando o sono batia, era no colo dela que adormeciam. César observava tudo de longe, em silêncio, como quem aprende a ver o mundo de novo. Aquele homem, acostumado a números, reuniões e solidão, agora passava as manhãs preparando café e ajudando os filhos com os deveres da escola. Um dia, Carla o encontrou na cozinha, tentando cortar frutas enquanto falava ao telefone. Ela riu. "O senhor ainda não aprendeu que banana não se corta com faca de pão?"
Ele olhou para ela, divertido. Eu era um bom empresário. Agora sou um aprendiz de pai. Carla sorriu, aproximando-se. Isso é o mais bonito que já ouvi. Por um instante o olhar dos dois se cruzou. Havia carinho, respeito e algo novo. Um sentimento que crescia sem pressa, discreto, mas real. Naquela noite, após colocarem as crianças para dormir, César convidou Carla para o jardim. A lua estava cheia, iluminando o gramado úmido. Ele acendeu as luzes do gazebo que Laura sempre amou e, por um momento, ficou em silêncio, olhando o céu. Sabe o que eu percebi? Disse ele por fim. O quê? Que o amor nunca foi embora. Ele só mudou de forma. Carla sorriu, emocionada. Eu sinto o mesmo. Às vezes parece que ela ainda está aqui. César assentiu. Está. Cada gesto seu com os meninos. Cada palavra. É como se ela tivesse escolhido você para continuar o que começou. Ela abaixou o olhar com lágrimas discretas. Eu só fiz o que meu coração mandou. Ele se aproximou devagar. E o seu coração tem sido o que salvou o meu. O silêncio que se seguiu foi doce. O tipo de silêncio que não pesa, apenas preenche. Os meses passaram. Reno e Renan cresceram curiosos e cheios de energia. César retomou os negócios, mas agora com outro ritmo. Trabalhava menos, vivia mais. As manhãs eram dedicadas aos filhos e às conversas longas com Carla, que havia retomado os estudos e sonhava em abrir uma instituição de acolhimento infantil em homenagem à irmã. Quero ajudar crianças que perderam o rumo, como eu perdi um dia, disse ela certa manhã. A Laura me resgatou mesmo depois de morta. Quero fazer o mesmo por outros. César sorriu, orgulhoso. E eu quero ajudar a tornar isso real. Numa tarde de domingo, Reno correu até o pai segurando uma folha de papel. Papai, a tia Carla ajudou a gente a escrever isso. César pegou o papel. Era um desenho, 4 pessoas de mãos dadas. Ele, Carla e os 2 meninos. Em cima, o título em letras tremidas, Nossa Família. César olhou para Carla emocionado. Eles te veem como parte de nós. E eu me sinto parte, respondeu ela com os olhos marejados. Ele se abaixou e abraçou os 3. E naquele instante, algo dentro dele se curou de vez. Naquela noite, antes de dormir, César abriu o diário de Laura e leu a última frase que ela escrevera antes do acidente. O amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de forma para continuar vivendo dentro de quem o entende. Ele fechou o diário devagar e olhou para o quarto ao lado, onde Carla e os meninos dormiam. Sorriu. Eu entendi, Laura, sussurrou. E agora, finalmente estamos todos em casa. Voz final emocionada e esperançosa. Às vezes, o amor não volta como esperamos. Mas quando retorna, traz junto a paz que o coração sempre buscou. Voz narrativa suave, melancólica e serena, como um suspiro após o fim de uma longa jornada. Alguns meses depois, o outono chegou a São Paulo. As folhas do jardim começaram a cair, colorindo o chão da mansão com tons de dourado e ferrugem. A vida seguia em paz, simples, calma, diferente. César agora ria mais. Os meninos corriam pela casa, enchendo de alegria o espaço que antes era silêncio. E Carla? Bem, Carla era o coração que pulsava em cada canto daquele lar. Certa manhã, ao organizar o escritório, ela encontrou algo que o tempo havia escondido. Atrás de uma gaveta falsa, um pequeno envelope esquecido, com o nome de César escrito à mão. O papel já estava gasto, mas a caligrafia era nítida. Laura. Carla chamou o pai dos meninos. César segurou o envelope por um momento antes de abrir. Havia apenas uma folha, com palavras simples. Se o amor tiver que renascer, que seja nas mãos de quem sabe cuidar. Eu confio em você, César. E sei que quando olhar para ela, vai entender que o destino só devolve o que é verdadeiro. Cuide dos nossos meninos e cuide dela também, Ellie. O silêncio tomou conta da sala. As lágrimas caíram sem vergonha.
César levantou o olhar para Carla e os dois se abraçaram em silêncio. Nenhum dos dois precisou dizer nada. Laura, de algum modo, ainda estava ali, unindo os corações que o tempo tentou separar. Naquela noite, o pôr do sol tingia o céu de laranja e violeta. Reno e Renan brincavam no gramado, enquanto Carla os observava da varanda. César se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Ela sorriu. Parece que agora tudo está no lugar, não é? Ele assentiu. Está, porque o amor voltou para casa. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando as crianças rirem entre as folhas secas. O vento soprava leve, como se a própria Laura sussurrasse entre as árvores. Voz do narrador, final suave e reflexivo. Às vezes, o destino demora a costurar o que o tempo rasgou, mas quando o faz, transforma dor em amor e saudade em recomeço. Porque o amor verdadeiro, aquele que vem da alma, nunca parte. Ele apenas muda de mãos, voz encerrando com ternura e gratidão. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal Histórias Vida em Cena. Aqui, cada emoção é vivida como se fosse sua, e cada final é um novo começo.